Atenção! O caso do pequeno Arthur, que já vinha mobilizando familiares, moradores e milhares de pessoas nas redes sociais, pode estar prestes a entrar em um momento decisivo. Novas informações surgiram nas últimas horas e podem ajudar a esclarecer pontos que até agora permaneciam cercados de dúvidas e questionamentos. O que parecia um caso sem respostas pode ganhar um novo rumo, trazendo esperança para quem acompanha cada detalhe dessa história. Desde o início das investigações, muitas perguntas ficaram sem resposta. Familiares pedem justiça, a população cobra esclarecimentos e as autoridades continuam trabalhando para entender exatamente o que aconteceu. Agora, com o surgimento de novos elementos, cresce a expectativa de que a verdade finalmente venha à tona. Essas informações estão sendo analisadas e podem ser fundamentais para reconstruir os fatos e confirmar ou descartar hipóteses investigadas até o momento. Mas será que essas novidades realmente têm força para encerrar o caso? O que exatamente foi descoberto? E como essas informações podem impactar o trabalho da polícia e o futuro das investigações? São perguntas que todos querem ver respondidas. Ao longo deste vídeo, vamos apresentar tudo o que se sabe até agora, os detalhes das novas informações e os possíveis desdobramentos que podem marcar uma virada definitiva nesse caso que emocionou e chocou tantas pessoas. Fique conosco até o final porque os detalhes que vamos mostrar podem mudar completamente a compreensão desse caso e revelar fatos que ninguém imaginava. Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, com muitas bênçãos dos céus. Agora são 12h09, hoje dia 18 de junho de 2026. Eu sou Elivan Alexandre e você está conosco no nosso canal. Elivan de Olho nos Fatos e Elivan também Sertão Notícias. Gente, queremos agradecer a participação de cada um de vocês, sempre no nosso trabalho, trazendo seus comentários, suas opiniões, e isso é de grande importância. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos inscritos, seguidores, aqueles que apoiam, que nos abraça, que sempre está confiando no nosso trabalho. Estamos aqui mais uma vez para falar do caso do menino José Arthur, e dessa vez nós vamos estar falando sobre, algumas outras buscas que foram feitas em uma fazenda, em casas abandonadas, terrenos, em que faz parte dos suspeitos que foram investigados, que foram presos, e através do nosso amigo, o advogado Dr. Ellison Araújo, ele conseguiu, fazer com que a justiça fizesse essas buscas sobre algumas denúncias, informações que chegaram até ele e até mesmo a polícia. Então a polícia foi lá e foi averiguar. Graças a Deus que realmente não foi encontrado, o corpo do pequeno José Arthur, porque havia uma possibilidade muito grande do pequeno José Arthur ter sido, ocultado ali naquele lugar. Mas isso nos faz entender e nos traz a alegria de ter uma esperança, ou por que não dizer, manter com a esperança viva, porque tudo indica, leva a crer que o menino José Arthur, ele está vivo, né? Ele está vivo. Então, nós queremos atualizar aqueles que ainda não conhecem o caso do pequeno José Arthur. Eu vou estar colocando aqui uma imagem do pequeno José Arthur, porque sempre vale a pena a gente estar divulgando a imagem do pequeno José Arthur para que as pessoas possam também estar divulgando aí nas suas redes sociais a imagem do pequeno José Arthur e também, trazendo para vocês que ainda não conhecem o caso. Eu tenho aqui mensagens de pessoas que dizem assim, eu não conheço esse caso. É de quando? O que é que aconteceu? Então, gente, olha, o pequeno José Arthur, nós vamos estar trazendo para vocês aqui agora um pequeno relato, de quem como aconteceu, para que você fique por dentro de tudo. Porque esse caso do pequeno José Arthur, ele está começando a viralizar, sabe, chegar ao nível nacional e, quem sabe, até mesmo internacional. Por quê? Porque agora a senadora Damares, ontem, ela fez ali um relato, e inclusive eu vou daqui a pouco estar passando para vocês aí, e isso vai nos ajudar muito a fazer com que o caso José Arthur possa estar se estendendo, expandindo para muitos lugares, e
as redes sociais, os canais de televisão, até mesmo, né, maiores aí, possam estar também entrando nessa causa, fazendo com que viralize e a gente possa encontrar o pequeno José Arthur. Aqui em uma nota diz o seguinte: até o momento, José Arthur de Souza Barros continua desaparecido e as investigações seguem em andamento. As informações mais recentes indicam que o menino desapareceu no dia 26 de março de 2026. Então, gente, março, aí abril, maio, junho. Hoje é 18, né? Hoje é 18. Então, dia 26 agora completa mais uma data. São, né, 3 meses de desaparecimento que a gente está correndo atrás e agora com essa força maciça mesmo do advogado doutor Hélio Araújo, que tem o meu respeito. Mais uma vez, parabenizo. Sempre que abro meus vídeos aqui, eu parabenizo, porque estou vendo um trabalho excelente, uma pessoa que abraçou a causa, que adotou o pequeno José Arthur como se fosse o seu filho. Eu quero também louvar a Deus pela esposa dele e os filhos, que também abraçaram, né, e compreende os momentos que ele não pode estar com a família, que é o momento que ele não pode estar junto com a família, a exemplo do Dia dos Namorados, ele não teve como ir comemorar com a esposa no dia, nem no outro dia depois, porque estava justamente correndo atrás do caso do pequeno José Arthur. Então, parabéns para o Elison Araújo, nosso irmão, que Deus continue te abençoando na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e toda a sua família, esposa e filhos, tá certo? Então, o menino desapareceu no dia 26 de março de 2026 em uma área rural de Eldorado dos Carajás, né, no estado do Pará. 2 suspeitos foram presos. Eu acredito que vocês lembram muito bem, né? Estamos fazendo um comentário bem, tentar aqui o máximo possível para que vocês entendam. 2 suspeitos foram presos. Quem foram eles aqui, ó? Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a imagem dele. Tá certo? 2 suspeitos foram presos, né? E por um possível envolvimento no caso após as contradições que a polícia encontrou na conversa deles, né? Em depoimentos. Mas o paradeiro da criança ainda não foi esclarecido, tá certo? Esse aí é o Roselândio. Vocês estão vendo, viram a imagem dele sendo preso, né? Esse aí é o Roselândio. E também tem um outro parceiro dele, deixa eu colocar aqui, se eu encontro aqui o outro parceiro dele, que também foi preso, né? Ficaram presos lá por 60 dias e depois foram soltos, segundo a polícia, provisoriamente, porque não conseguiram provas o suficiente para mantê-los presos. Acredito que a polícia conseguiu provas para prender uma prisão provisória aí, né? E não conseguiu, de uma certa forma, ampliar, concluindo mais provas para permanecer com eles presos. Então, por isso, a justiça diz que eles estão soltos provisoriamente. Então, esses 2 suspeitos foram presos, depois foram soltos, como vocês ficaram sabendo a partir desse momento que eu estou falando para vocês. Agora, deixa eu colocar a foto do menino aqui novamente. Esse aí, né, o pequeno José Arthur, que está sendo, né, procurado, já vai completar 3 meses aí, e eu acredito que nós iremos termos novidade em breve. Por quê? Porque o advogado, ele não está, né, parado, ele está, de uma certa forma, agindo, buscando, forçando o máximo que ele pode ali para que a justiça faça alguma coisa, e vocês vão ver o que foi que aconteceu nas últimas horas passadas. Então, a família afirma que continua sem respostas concretas sobre o que aconteceu com o José Arthur. Eu converso com o pai, eu converso, quer dizer, com o padrasto, eu converso com a mãe, e realmente é isso. Eles continuam sem saber, mas continuam aí com a esperança, continuam confiando em Deus, primeiramente, né? Aí vem o advogado que está na causa, que ele acredita muito, e eu também, e na Justiça do Estado do Pará. A mãe do menino contratou o advogado Hélio Araújo, né? Que eu vou estar soltando o vídeo dele daqui a pouquinho, para ajudar, na realidade, o doutor Hélio Araújo, se não me foge a memória, me corrija aí se eu estiver equivocado, mas
Eu acredito que foi ele próprio que se ofereceu para trabalhar voluntariamente, né? Neste caso, e ele está muito empenhado, confiante, e ele disse uma palavra ontem, e eu estava observando nas redes sociais dele, ele disse que não vai desistir, essa palavra dele, e eu confio. Eu não confio, né, na palavra de muitas pessoas, que fala, a exemplo do governador do estado o governador lá do Maranhão, que falou que não saía do caso dos meninos de Bacabal até que resolvesse, e infelizmente, poucos dias depois ele saiu. Eu não acredito em certas conversas. Agora, na conversa do Dr. Hélio Araújo, eu posso bater o prego e virar a ponta e confiar, porque eu sei que é palavra de um homem que é temente a Deus e que realmente sabe que devemos andar com a verdade. Então, o doutor Hélio Araújo, ele está no caso, entrou para acompanhar as investigações e cobrar novos avanços das autoridades, assim como ele está fazendo. Novas diligências foram tomadas, vocês viram no comecinho do vídeo aí, né, que novas diligências foram tomadas, eu vou colocar aqui para vocês já daqui a pouquinho, fique aí, não saia, né, o que aconteceu nessas novas diligências, vocês vão ficar por dentro das imagens, de algumas falas dos delegados que estavam presentes dentro da mata, né, em casas abandonadas que pertencem ao Roselândio, que pertence ao outro colega dele, né? Então, fique aí que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, porque novas diligências foram, né, feitas, buscas foram realizadas em área de mata e locais apontados por denúncias recebidas pela polícia. Então, chegou denúncias, né, para a polícia, e algumas delas até mesmo através do advogado Dr. Hélio Araújo, que fez a cobrança e chegaram até o momento de chegar nesses lugares, inclusive lugares que pertencem, né, propriedades que pertencem aos suspeitos que estão sendo investigados, né? E, infelizmente, até agora não houve confirmação de localização de José Arthur, nem anúncio oficial, né, de encerramento do caso. Graças a Deus. Eu acredito que esse caso não vai se encerrar agora, e eu acredito que ele vai começar a pegar, a tomar força agora, né? A polícia continua investigando diversas linhas de apurações. Inclusive, gente, eu fiquei sabendo, eu vou depois ligar para a Geice, para o Luiz, ou até mesmo para o doutor Hélio Araújo, para realmente saber de certeza se tem pedidos ou novos pedidos, né, de buscas ou de prisão para novas pessoas. A gente ficou sabendo por alto, não vou aqui trazer com precisão, com certeza, porque ainda não confirmei isso com ninguém da família, nem com advogado. Mas eu fiquei sabendo que a polícia fez novos pedidos de prisão para algumas outras pessoas. E quando a polícia faz, ele espera realmente o resultado, né, lá do juiz, para ver se realmente as provas são suficientes para pedir os pedidos de prisão. Então, vamos aguardar para ver e vamos verificar se realmente procede essa informação, tá certo? Infelizmente, até agora não houve confirmação de localização de José Arthur, não também, né, o encerramento do caso. Graças a Deus que ninguém fala em encerrar o caso nem tão cedo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa sobre... Vamos soltar logo aqui realmente o que aconteceu, né, nessas buscas, que é de grande importância, que nós ficamos por dentro de tudo. Olha só o que aconteceu nessas buscas que foram feitas, novas buscas em lugares que foram denunciados, que foram indicados por alguém, a polícia e também ao advogado, e foram lá ver se realmente procede. Olha só. Opa, a matéria nem entrou, a outra matéria que a gente queria fazer, né? Isso aí é a polícia, né, se deslocando justamente para a área em que foi indicado, denunciado, que pertence a Roselândia, que é o outro parceiro que foi agora. E olha só, uma casa abandonada,
em um terreno que pertence aos investigados. A polícia está aí fazendo as buscas, as investigações dentro da mata. Muito importante a cobrança do advogado, doutor Alisson Araújo. Parabéns. Aí eles estão vendo uma suposta terra solta. Uma denúncia anônima fez recomeçarem as buscas pelo bebê José Arthur, que desapareceu há quase 3 meses na zona rural de Eldorado do Carajás. 2 propriedades rurais foram revistadas. As equipes percorreram áreas de mata fechada e entraram em 2 imóveis aparentemente abandonados. O primeiro, uma casa de madeira. O segundo, uma construção de alvenaria. Os locais estariam ligados a Evandro Firmino da Silva, um dos suspeitos que já foi preso temporariamente durante as investigações. A família de José Arthur acompanhou tudo de perto. Peças de roupas foram encontradas e encaminhadas para a perícia. Já mandei, já está para ser finalizado, e aí com base nisso a gente vai avaliar se existe a compatibilidade dessas roupas com o perfil da criança desaparecida. Na segunda propriedade, as equipes também percorreram a área. Apesar dos esforços, nada foi encontrado. Não descartamos nenhuma possibilidade. Nosso objetivo maior, não só para mim quanto advogado da família, é nós encontrarmos o José Arthur. A polícia já pediu à justiça a prisão de outros suspeitos. Os nomes e o número de envolvidos não foram divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações. A promessa das autoridades é de que as investigações continuem até que o desaparecimento seja esclarecido. A polícia afirma que nenhuma linha de investigação será descartada e que novas diligências podem ser realizadas a qualquer momento. A mãe de José Arthur diz que não vai desistir e continua acreditando que um dia vai abraçar o filho novamente. A única coisa que eu não perco é a minha esperança de encontrar ele, né, bem, a minha fé, não perco. Trabalho que demanda paciência, né, pelas circunstâncias aqui da vegetação. Então a gente ainda vai levantar drone, vai utilizar uma série de outras ferramentas para no intuito de tentar localizar se porventura há algum indício, né, de cova nesse sentido, mas a gente aqui acredita que a possibilidade é muito remota disso acontecer, considerando... Primeiro que é um mapeamento da área. Exatamente, só que é um trabalho hercúleo, né, que a gente já tem e vamos utilizar no momento oportuno, um drone que consegue identificar termal, esse tipo de coisa, para ver se existe essa possibilidade. Mas acreditamos que ela é bem remota nesse sentido. Mas, como eu falei, cada polícia averiguar, né, cada informação que nos é passada nesse sentido, né, que são só diligências iniciais nessa área, porque assim, como chegou a informação, é necessário que a gente realmente, né, apure, a gente não pode descartar nada. Então, como chegou ao nosso conhecimento, essa informação estamos diligenciando a fim de constatar se porventura ela é verossímil, não existe uma possibilidade, e se porventura houver, a gente vai, obviamente, intensificar. Se não, a gente descarta e a gente continua, né, investigando. E as investigações, elas seguem, e eu gostaria de reiterar que após a prisão dos nacionais Roselândia e Evandro, houve novos pedidos, né, que foram deferidos pelo Poder Judiciário, e 2 celulares já foram apreendidos, remetidos para a Polícia Judicial, a Polícia Científica. Estamos aguardando esse material para fazer a análise. Essa criança sumiu do quintal de casa, não foi essa criança? Gente, é impressionante. A criança estava brincando no quintal de casa. A gente não aguenta mais. Toda reunião vinha aqui informar o desaparecimento de 1, 2, 3 crianças no Brasil. Chega. Nós estamos com mais de 80 mil crianças desaparecidas no Brasil. Nós vamos precisar continuar enfrentando esse tema com muita coragem. José Arthur Souza Barro, 1 ano e 6 meses,
em Eldorado dos Carajás. Foi visto pela última vez no dia 26 de março de 2026, às 17 horas, na Vila Peruana, lá em Lorival Santana, lá em Eldorado dos Carajás. Que criança! Vocês conseguem imaginar a dor dessa família? O Pará encontra menos de 10% dos desaparecidos. É muito difícil o estado do Pará. A logística, o estado é imenso, imenso. Às vezes a pessoa encontrou e agora tem medo de devolver e acharem que ela sequestrou. Faz contato com a nossa comissão. Ou se você viu essa criança em algum lugar com alguém, tem medo de denunciar, o Disque 100, a denúncia é anônima, mas pode falar com essa comissão aqui também. Nessa comissão nós temos senadores muito corajosos. Nós vamos lá, onde você estiver, junto com a polícia, para encontrar essa criança. Bom, gente, vocês viram aí, deixa eu fazer aqui uma correção, tá certo? Vou fazer aqui uma correção, que eu falei que as propriedades aí que foram averiguadas pertencia a Roselândio. É que realmente, deixa eu tirar aqui, isso aqui pertencia a Roselândio, mas que é isso aqui. Deixa eu colocar. Que pertencia a Roselândio. A isso aqui, mas não é a Roselândia. Na realidade, aquelas propriedades pertence ao Evandro, que é isso aqui, tá certo? Pertence a esse aqui. E foram lá averiguados, graças a Deus, não teve, né, nenhum indício de nenhuma cova. Aliás, viram lá algo que poderia ser, mas logo a princípio foi descartado. Também, vocês viram aí, né, a imagem de um poço, também que foi averiguado, também não tinha nada lá. E eu falei aqui a princípio também que estaria também falando com a família ou com o advogado para ver se procede a questão de novos pedidos de prisão, mas vocês já viram aí no vídeo que procede, né? O próprio delegado disse que já foi feito e que 2 celulares já foram apreendidos, que estão em perícias, e em breve nós vamos ter os resultados disso. Então, olha só, gente, a importância, né? Vocês já sabem, eu sempre falo, friso isso aqui, a importância que tem, né, de um advogado que realmente seja sério, que queira realmente resolver a situação. É muito importante, mas muito importante mesmo. Inclusive, eu ouvi uma fala dele, e inclusive eu acho que eu vou colocar aqui para vocês, que me parece, eu não sei dizer o certo, mas me parece que ele foi um pouco criticado em relação à busca que ele fez naquela casa, que supostamente teria uma criança lá, e supostamente seria o José Arthur. Me parece que ele foi criticado pelo fato dele ter anunciado antes de ir nas redes sociais, e algumas pessoas chegaram a dizer que não deveria ter feito isso, porque senão, se a criança estivesse lá, alguém já ia sair fora vendo o noticiário nas redes sociais. E aí ele trouxe aí a resposta, explicando, né? Veja a sinceridade, a transparência que tem o doutor Elison Araújo, e ele trouxe aí a explicação, e ele tinha convicção e tem do que está fazendo, né? Do que está fazendo. Ele é um homem inteligente, sábio, né? E eu tenho certeza que não está sendo só direcionado somente por ele, mas pelo Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que ele não ia fazer algo que viesse prejudicar as buscas do pequeno José Arthur, e ele trouxe aqui uma explicação para quem achou que ele fez errado. E eu achei interessante ele ter trazido essa explicação, porque serve para muita gente que pensou, né, dessa forma. Olha só o que ele disse aqui. O que eu publiquei nas redes sociais, me dirigindo a uma determinada cidade em outro estado, aquela ação ela foi pensada como estratégia. Como todos sabem, assuntos polêmicos têm um engajamento muito maior. É claro que um estudante de direito sabe que uma diligência, uma investigação tem que ser em off.
Obviamente que eu já tinha toda a informação, que se tratava de uma criança recém-chegada em uma comunidade, com a mesma faixa etária do José Arthur, e antes de ir para aquela viagem, eu pedi que um profissional fizesse o levantamento. Tudo levava a crer a ele, mas sabíamos que aquela criança não se tratava do José Arthur. É claro que naquele momento eu tive que sacrificar a minha reputação profissional para que esse vídeo chegasse além das fronteiras que já foi. Quero reafirmar o meu compromisso para a família do pequeno José Arthur e a sociedade que tanto almeja a resposta para este caso. Eu irei até o final deste caso. E eu peço a Deus que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça e nos dê a proteção divina para que em breve tenhamos o José Arthur no seio da sua família. Bom, gente, vocês viram aí o doutor Elson Araújo, ele trazendo a explicação. Ele disse que foi uma estratégia criada por ele, visto de que ele sabe, quem estuda direito sabe isso, né, que uma investigação dessa tem que ser com sigilo, tem que ser, né, com cautela, cuidado, e ele sabe muito bem disso. Então, ele não fez aquilo ali por negligência ou por falta de sabedoria. Segundo ele aí, nós sabemos que é verdade, ele fez com uma estratégia. Qual que era a estratégia? Ele já tinha mandado alguém da sua confiança, averiguar direitinho lá se realmente era o pequeno José Arthur, se não. A pessoa já tinha averiguado direitinho, já tinha visto. Não, ele já sabia que não era o José Arthur, ele já sabia, mas, porém, ele usou essa estratégia porque ele sabe que uma notícia dessa, ela vai ganhar força no caso, ela vai viralizar, ela vai andar para mais longe. Algumas pessoas vão ter a curiosidade de saber e vão divulgar, vão compartilhar, assim como nós fizemos aqui, compartilhamos a notícia foi bem assistida. Então, isso é uma estratégia boa. Ele já sabia que não era o pequeno José Arthur, mas usou essa estratégia para que o caso ganhe força, né? E ele foi lá, verificou direitinho, gravou com a pessoa, gravou a criança, assim mesmo com a imagem borrada, mas gravou, trouxe a explicação e está de parabéns. O doutor Elson Araújo está de parabéns, trabalho belíssimo, e eu tenho certeza que realmente vai dar tudo certo. Quero aqui mandar um abraço para o Luiz, né, que é o padrasto, e também para a Geise e toda a família, e dizer que eu uso as mesmas palavras do doutor, né, o advogado doutor Elson Araújo, que nós vamos, nesse caso, até o fim, tá certo? E eu quero aqui lembrar você que ainda não contribuiu, tá certo? Com a vaquinha, para possivelmente a gente ajudar a contratar um detetive particular, tá certo? Para ajudar no caso. Você que ainda não contribuiu, está aí a forma de você contribuir, eu vou trazer para você agora, tá aí na telinha aí, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Aí está a vaquinha, em pró de José Arthur, Pix 9499-263-9435. Então, é essa a forma que você pode contribuir com a vaquinha para ajudar nas buscas a encontrar o pequeno José Arthur, tá certo? Ajude a Geise, ajude ao Luiz, ajude a família e ajude ao pequeno José Arthur e abrace essa causa junto com o doutor Elson Araújo e a gente aqui, porque nós ficamos muito agradecidos com a sua ajuda, com a sua força, com a sua contribuição, com o seu apoio. Se você não puder contribuir com a vaquinha, contribua orando, contribua intercedendo, para que Deus use as pessoas certas, no momento certo, para que venha ajudar nesta causa, tá certo? Então, um forte abraço para cada um de vocês. Quero aqui, né, agradecer a cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilha essa causa, compartilha, porque agora a Damares também, né, a senadora já trouxe a sua palavra e eu acredito que isso vai ganhar muita força. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações e novidades assim que nós tivermos atualizado aqui pela família e pelo doutor advogado Elson Araújo. Forte abraço e até o próximo, se assim o Criador nos permitir.